Olá, você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, fazendo curso de manutenção de computadores do portal eCursos, bem-vindos à nossa 10ª videoaula. Na aula anterior, nós mostramos como lavar o cooler e o dissipador de calor do processador. Nesta aula, nós vamos mostrar como lavar a placa-mãe do computador, ou qualquer outra placa eletrônica, mais especificamente a placa-mãe do computador. Então, como dissemos na aula anterior, a água da torneira não se presta para lavar placa-mãe, placa eletrônica, qualquer que seja ela. Somente em caso extremo você vai utilizar a água da torneira para lavar. Por exemplo, o computador do cliente foi submerso na lama. Aí, tudo bem, você, para tirar o grosso da sujeira, utiliza a água da torneira, remove o grosso e depois você faz a lavagem correta. É o que nós vamos mostrar agora para você. Então, antes nós vamos tecer alguns comentários. Então vamos posicionar a nossa câmera, tá? Na lavagem da placa eletrônica ou da placa do computador, jamais você vai utilizar detergentes, seja ele qual for, tá? Então, jamais você vai utilizar detergente. Você não vai utilizar a água da torneira, somente naquela situação crítica que eu já comentei, e não vai também usar detergente. Tampouco você vai usar aqueles lubrificantes que muita gente recomenda para tirar a oxidação de placa eletrônica, tá? Isso aqui serve para você desencripar ou tirar ferrugem de automóveis, de bicicleta, de moto, de skate, de patins, mas não serve para placa eletrônica, tá certo? Então, para fazer a lavagem de placas eletrônicas, tá? Placa de computador ou qualquer outra placa eletrônica, você vai fazer uso da água deionizada, que nós já comentamos na aula anterior, ou do álcool isopropílico. É o mais utilizado. Tá? Então, álcool isopropílico, ou chamado também de isopropanol. Tá? Então você vai utilizar esse produto aqui para fazer a lavagem da sua placa-mãe, dos seus componentes eletrônicos. E para tirar a oxidação, né, a ferrugem, o zinabre que se forma nos componentes, você vai utilizar limpa-contato. Tá certo? Então apenas esse, limpa-contato. Então ele serve para sistemas de ignição, de injeção eletrônica, para componentes eletrônicos e tudo mais. Tá? Então, esse aqui, ele vai recuperar a condutividade elétrica do seu componente eletrônico, ele não deixa resíduo e ele também, como o álcool isopropílico, ele é muito volátil, ele evapora muito rápido, né? E não deixa resíduo, tá bom? Então, você principalmente que mora em região litorânea, que tem a ação da maresia, a sua placa-mãe sofre a ação da oxidação e fica com os componentes todos oxidados, né? Então você deve ter observado isso aí. Essa oxidação deixa a sua placa inativa, o seu computador não liga. Então, às vezes, uma simples lavagem utilizando álcool isopropílico e o limpa-contato resolve grande parte de inatividade
da sua placa-mãe. De repente a sua placa-mãe volta a funcionar. Mas só use o álcool isopropílico e o limpa-contato. Nós vamos mostrar a partir de agora. Então a primeira coisa, antes de lavar a sua placa-mãe, você já removeu as memórias, já removeu as placas de expansão, né? A placa de expansão de USB, de placa de vídeo e tudo mais. Agora você vai remover a bateria do CMOS, tá bom? Então, removendo aqui a bateria do CMOS, a nossa placa está em condições de ser lavada, né? Antes da lavagem, nós vamos remover a poeira. Agora, para remover a poeira e também para lavar, eu tenho visto muita gente utilizando a escova de dente, ou um pincel comum, ou até mesmo, acredite, o escovão. Então já vi na internet vídeo em que se ensina a lavar placa-mãe e placa eletrônica utilizando um escovão. Aqui nós temos muitos componentes sensíveis, capacitores, que se você fizer um impacto maior, eles vão arrancar. Tá? Nós temos componentes que são apenas soldados na placa-mãe, como se fosse cola, né? São capacitores, são diodos e são transistores, que eles não transpassam a placa-mãe. E se você der um impacto maior, você vai acabar removendo esses componentes, que são muito pequenos, e acaba removendo. Além de você poder causar aí, ter o risco de causar uma fissura numa trilha, tá? Então, você esfregando, você pode romper alguma trilha da sua placa eletrônica. Então, para fazer a limpeza da placa-mãe, você deve utilizar o seu pincel antiestática, tá certo? Então, inicialmente, eu vou utilizar o pincel para remover o grosso da poeira. Não posso forçar, tá bom? Então eu vou fazendo essa limpeza aqui com cuidado, inclusive dentro dos slots, né? O slot PCI, o PCI Express aqui, ó, o alojamento da bateria do CMOS. Então eu vou removendo a poeira dessa forma, tá? Aqui em torno do processador. Um cuidado que você deve ter é que o alojamento do processador, aqui o socket, isso aqui são pinos. Se você forçar, você pode amassar esses pinos. Imagina você lavando com aquele escovão, né? Então, você tem que ter muito cuidado. Então vamos passar aqui a escovinha para remover o excesso de poeira. E estou jogando aqui no nosso recipiente de lavagem, né? Essa poeira aqui, ela é uma poeira tóxica. Uma poeira muito fina que você também não deve ficar exposto muito tempo fazendo essa limpeza. Então você, nesse caso, teria até que usar também uma máscara aí de proteção para respirar, né? Essas máscaras simples aí que você encontra até na farmácia. Então ontem você viu o aspecto da nossa placa-mãe, como é que ela estava de sujeira. E simplesmente com essa limpeza aqui, ela já vai ficar com outro aspecto, né? Então, vamos lá limpar aqui os slots ATX, é o conector ATX da fonte, é o conector IDE e os slots das memórias também, né? Também limpar aqui o dissipador da ponte norte,
e o dissipador da ponte sul. Vamos inverter aqui. Pronto, então essa foi a nossa primeira limpeza, tá? Então a nossa placa-mãe teve já, olha aqui, ó, observe que em volta do processador não tem mais aquele excesso de poeira. Então vamos agora para a segunda parte da limpeza. Nessa segunda parte da limpeza eu vou apoiar a minha placa-mãe na minha bancada, que está protegida com a manta antiestática. Tá? Estou usando aqui a pulseira antiestática, né? Estou usando o meu material de proteção contra a eletricidade estática, né? Eu estou protegendo a minha placa-mãe utilizando os parafusos sextavados que eu coloco no gabinete do computador para fixar a minha placa-mãe. Então isso para eu não forçar, porque aqui tem os pinos, né, dos componentes eletrônicos, para eu não forçar sobre a superfície da minha bancada. Então a minha placa está apoiada corretamente. Eu vou complementar a remoção da poeira utilizando um aspirador de pó, né? Então posso utilizar principalmente nos slots e nos conectores. Aqui nessas partes de difícil acesso para o pincel, eu utilizo o meu aspirador de pó. Pronto, então agora nós vamos utilizar o nosso álcool isopropílico, né? Então vamos dar um banho na nossa placa-mãe utilizando o álcool isopropílico para remover agora aquela sujeira mais fina e deixar a nossa placa em estado de novo. Então pode botar bastante álcool isopropílico, não tem problema, ele seca rápido. E agora vamos com a nossa escovinha antiestática fazendo então a limpeza, né? A nossa lavagem da placa-mãe. Sempre com cuidado para você não forçar os capacitores. Dentro dos slots de memória, PCI Express e os slots PCI, tá? PCI Express também aqui. Dentro do conector da fonte ATX, do conector IDE e dos conectores SATA. Vamos limpar dentro do soquete do processador, com muito cuidado, porque aqui são pinos e você não pode amassar nenhum pino desse, né? Porque se você amassar, ele vai perder o contato elétrico com o processador e aí vai ser um problema, o seu computador não mais vai ligar. Vou botar um pouco mais.
Você pode usar em abundância o álcool isopropílico, tá? Lavar a parte inferior da placa. Os conectores, né, do painel traseiro. Uma simples lavagem dessa, muitas vezes, você consegue recuperar uma placa-mãe que não estava funcionando. Feito isso, nós vamos esperar um pouquinho para o álcool evaporar e depois nós vamos para a terceira etapa. Vamos então continuar com a nossa terceira etapa, tá? Nós fizemos a lavagem da placa-mãe utilizando o álcool isopropílico. Podemos até remover, ó, essas etiquetas que agora soltaram, tá, com a ação do álcool. Não precisa mais. Vamos remover essa aqui também, tá? Então pronto, a sua placa está agora lavada, né? E vamos fazer agora a aplicação do limpa-contato. Esse limpa-contato aqui é para recuperar as partes oxidadas, né? Então vamos dar um jato aqui em toda a placa. No processador. Então, se tiver algum problema de mau contato dentro dos slots de memória, placa PCI Express, né? Bateria de CMOS. Então, se o computador não ligava por algum problema de falha de contato, provavelmente pode ser a questão da oxidação, tá? E utilizando agora o limpa-contato, vai remover essa oxidação e o seu computador pode voltar a funcionar normalmente. Então aplicamos o limpa-contato, vamos aguardar agora secar e depois vamos para a nossa quarta etapa, tá ok? Vamos dar uma pausa e esperar um pouco. Ok. Então o nosso álcool isopropílico e o nosso limpa-contato já evaporaram. Agora nessa quarta etapa eu vou dar uma verificada se há algum ponto de oxidação ainda na minha placa-mãe, né? Então eu faço uma varredura minuciosa nos componentes eletrônicos para verificar se tem ainda oxidação, tá? Ou alguma outra sujeira, né? Então, não tendo, eu vou agora para a parte da secagem. Então, como eu falei para você, essa placa aqui são várias camadas. Então, quando você joga algum líquido nela, esse líquido infiltra e nas camadas internas pode ainda permanecer umidade. Então você tem que remover essa umidade antes de montar o seu computador, porque senão depois, quando o computador estiver ligado e ele chegar a altas temperaturas, essa umidade vai criar bolha e vai subir, sair rasgando as camadas da placa-mãe, podendo danificar componentes eletrônicos. Então nós vamos utilizar aqui a nossa estação de ar e vamos dar um jato de ar quente
para secar a nossa placa-mãe, né? Completar aqui o nosso trabalho de lavagem, tá ok? Então esta é a forma correta de lavar uma placa eletrônica, seja ela qual for, de computador, de notebook, de impressora, qualquer placa eletrônica. Você deve lavar dessa forma que você está vendo aqui. Então a nossa placa agora está nova, né, em condições de ser utilizada novamente. Você aprendeu nesta 10ª aula a lavar corretamente a placa-mãe do computador, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Se você gostou, você clica lá em gostei. Se puder, você favorita o nosso vídeo e continue nos acompanhando no curso de manutenção de computadores do Portal e-Curso. Um forte abraço, até a próxima videoaula.